teu manancial que corre sem cessar, fonte de vida, sol que ilumina. Eu sou o teu manancial que corre sem cessar, fonte de vida, sol que ilumina. Vai onde eu te enviar, fala como eu te mandar, não tenhas medo, eu sou contigo. Castigarei o meu povo por causa dos seus pecados, abandonaram-me e ofereceram sacrifícios a outros deuses. Senhor Jesus, toda a gente dessa terra se levantará contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo. Como um muro de bronze, uma cidade murada, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Eu sou o teu manancial que corre sem cessar, fonte de vida, sol que ilumina. Olá, boa noite. Deus abençoe a todos aí que já estão na sala. Quero agradecer aqui a presença de cada um. A Livraria Portão hoje com mais uma live falando sobre um dos livros que nós temos aqui na Livraria Portão e o nosso principal parceiro, que é a Editora Vento Sul. E o livro que a gente vai conversar hoje, que a gente vai comentar e bater um papo em cima, é esse aqui, ó. Uma Economia Emergente, o Corpo de Cristo. Olha a capa aqui, que interessante. Então, nós todos que cremos no Senhor Jesus, a gente está convidado, né, a participar do Corpo de Cristo. E o Corpo de Cristo ele tem um propósito, assim como o nosso corpo tem um propósito, o Corpo de Cristo tem um propósito, e nós fazemos parte desse corpo. Qual é a nossa função? Qual é a nossa posição? O que a cabeça desse corpo pensa? Enfim, e quais os problemas que tem, desde os pensamentos saírem da cabeça até chegarem aos membros. Tudo isso a gente descobre lendo esse livro e a gente consegue ter uma profundidade, assim, do plano de Deus na Terra, através de mim, através de ti, através de todos aqueles que Ele chamou. E hoje, para o nosso bate-papo, eu queria chamar o Marcelo Almeida aqui para a nossa sala. Aqui. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Júnior. Boa noite a todos os que estão aí na live, que acompanham aí sempre estas mensagens riquíssimas, né, que nos trazem aí esta maravilhosa oportunidade, né, de conhecermos algo novo, né, de aprendermos aquilo que é o padrão perfeito de Deus para nossas vidas, né. Então, é uma alegria muito grande estar aqui. Agradeço muito a oportunidade e o convite. Que Deus nos abençoe, nos use nessa noite aí para que nós sejamos edificados, né? Estamos à disposição aí
do irmão e do programa aí da Livraria Portão, em nome de Jesus. Isso aí, maravilha. Lembrando que os livros aqui, né, da Livraria Portão, da Editora Vento Sul, eles têm todos embasamento bíblico, né? A gente sempre chama atenção, assim, que o nosso principal livro é a Bíblia, né? E o que aconteceu aqui? Deus se utilizou de homens para destrinchar a Bíblia e deixar tudo mais mastigadinho para nós, né, Marcelo? Assim, Exato. temas que a gente demoraria anos para ter uma profundidade, para ter um entendimento, isso já está tudo pronto, assim, como se fosse links, né? Como se fosse gavetinhas. Semana passada a gente falou sobre depressão, tem um livro. Hoje vamos falar sobre o corpo de Cristo. Tem um que fala sobre ansiedade, outro que fala sobre consagração. Então está tudo muito bem dividido e separado para que a gente consiga acelerar esse processo de conhecer o plano de Deus, né? Quando a gente conhece o plano, tudo fica mais fácil. Deixa eu dar um oi aqui primeiro, Marcelo, para o pessoal que está chegando na live. Tem aquele momento do mandar um beijo, um abraço. Então aqui, boa noite, né? Um abraço para todos que estão conectados. A gente já está com bastante comentário aqui, eu creio que eu não vou conseguir dar um oi assim para cada um. Mas fica aqui Um abraço coletivo. Um abraço coletivo, nosso agradecimento e um pedido. Curtam, comentem e compartilhem essa live, porque o assunto que vai ser falado aqui hoje ele é muito importante, assim, e vai ser muito libertador, vamos dizer assim, né? Para que muitos possam escutar e possam ter essa oportunidade. Marcelo, o livro de hoje, né? Uma economia emergente, o corpo de Cristo. Vamos começar por onde? Vamos começar pelo início, né? Esse material é um material, assim, que ele deveria ser um material que toda a comunidade deveria acessar esse material, né? Tanto quem hoje já é cristão e quem realmente não é cristão. Porque o que a gente percebe, assim, eu vou usar de plano de fundo a minha experiência com Deus. Eu tive 2 momentos na minha vida que foram muito cruciais. O primeiro momento inicial, desde que o Senhor, então, aprove eu vir ao mundo, né, eu tive um embasamento, eu tive um crescimento, eu tive uma base de vida, eu tive, então, doutrinas que foram me passadas, ensinamentos, né, e eu fui formado em cima de todo aquele conhecimento humano, filosófico, né, ensino de pais, de mães, de família, tradições que vêm de gerações a gerações. E eu percebi que em certas fases da minha vida, muitos daqueles ensinamentos começaram a não dar certo. Eu comecei a usar eles, eles começaram a não produzir na minha vida algo que me libertasse de certas coisas e nem me auxiliasse em determinados momentos. E então foi quando chegou assim aos 31 anos da minha vida, eu me vi realmente assim num momento muito crítico e difícil da minha vida, um dos piores momentos, né? Foi com certeza o pior, porque hoje com Cristo não existe momento ruim, né? Jesus já venceu tudo, né? Hoje quem tem Cristo tem tudo. Então foi com certeza o pior momento da minha vida naqueles 31 anos da minha vida, onde eu me vi só, abandonado, rejeitado pela sociedade, né, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha beleza exterior, eu não tinha contato, né, eu não tinha cultura, não tinha status social, então você fica realmente assim com muitas portas fechadas quanto a isso, quando isso acontece, né? Pois foi exatamente nesse pior momento da minha vida, quando eu achei que tudo estava acabado, foi que eu encontrei uma solução. Quando foi que eu descobri, então, que Deus tinha uma economia, porque a palavra economia, ela é muito relativa, porque economia, resumindo, né, de todos os conceitos que ela pode apresentar, para a gente entender, economia é administração de uma casa, né? Administração de um negócio, ela é uma administração de algo que eu tenho. Isso é uma economia. E então,
hoje, já aí então, há 8 anos, né, conhecendo essa verdade, quando aos 31 anos, então, eu me deparei com ela, né, e eu comecei a perceber, então, certas coisas que Deus estava fazendo, e sempre esteve fazendo, paralelamente à vida que eu vivia. Então, eu estava vivendo uma vida, e Deus, de forma paralela, ele estava também trazendo e formando e administrando a sua economia. Mas eu não sabia daquilo, porque eu estava vivendo um outro tipo de vida. Eu tinha outro tipo de preocupação, eu tinha outro tipo de conhecimento. E eu nunca parei para buscar isso, eu nunca parei para buscar entender o que realmente Deus queria com a minha vida. Eu sabia que Deus existia, mas eu não parava para ver o que Deus queria com a minha vida. Qual era o meu propósito aqui? E se você observar, então, o título desse livro, diz Uma Economia Emergente, o Corpo de Cristo. Então, Deus, ele está formando um corpo na Terra. Deus, ele está formando um povo, uma família na Terra. E ele administra essa família. E quando eu comecei, então, a conhecer a palavra de Deus, comecei a estudar a Bíblia, e eu me deparei, então, com a editora Vento Sul, que foi, então, assim, e até hoje, para mim, assim, um portal, um portal junto com aí o Pão de Judá, né? São portais que nos levam a ter um acesso mais íntimo com Deus, um acesso mais inteligível com Deus, porque muitas vezes a gente busca caminho que a gente não consegue compreender, né? Olha, está aí o aplicativo Pão de Judá hoje na palma da mão. Imagina, hoje, olha só um auxílio que a gente tem aí, ó. Hoje a gente pode se livrar aí de problemas, né, de extrema dificuldade através de um celular. As pessoas dizem, mas vou pegar um celular, e quantos aplicativos tem que falam? Agora o teu vai... Mas eu sou uma experiência viva, entende? Eu não falo por conhecimento, eu falo por experiência. Eu falo por aquilo que eu vivi, porque todas as pessoas que acreditam e creem e que seguem esse caminho, elas têm a mesma experiência. Então, quando eu comecei a descobrir isso, que Deus tinha, então, uma economia para a Terra, uma economia para o mundo, que ele estava administrando esse mundo e que ele tinha um plano para esse mundo, e aí eu já vou dar um salto para esse subtítulo que a gente puxou mais para conversar hoje, que é o toque da última trombeta, né, que está dentro do capítulo 1, ou 2, agora não lembro bem, mas acho que é capítulo 1 ainda. Fala ali de Salmos 24, e lá em Salmos 24 diz, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E aí você pega, por exemplo, uma palavra do próprio Jesus, lá no Evangelho de João, acho que é capítulo 16, que diz assim, ó, na casa de meu pai tem muitas moradas. Lembra desse versículo? Então, o que Deus estava dizendo e o que Jesus queria se referir? De que nós, os seres humanos, eles foram criados por Deus como espécie de portal para que Deus reine na Terra, para que Deus governe a Terra através do homem. E se você pegar Gênesis, é exatamente isso que o livro da criação fala. Não diz lá que Deus criou o homem e jogou na Terra. Tá, te vira aí, fica aí. Não está escrito isso. Lá está, formou o homem, o abençoou, deu dons, deu talentos e disse, cultiva a terra, domina a terra, sujeita a terra, te alimenta desse alimento aqui, rejeita esse alimento aqui. Então, desde o início, Deus tem uma economia para nós. Só que agora, nesse momento em que nós estamos vivendo, é muito importante, de crucial, de suma importância, cada um de nós saber o momento em que nós estamos vivendo, os tempos e as épocas, porque nós estamos agora na nova aliança, uma dispensação feita com o sangue de Jesus na sua primeira vinda, depois que ele morreu e ressuscitou. Deus fez esta aliança com o homem novamente, porque a partir dali, então, Jesus hoje, ele se dispensa para dentro de nós, e ele se mescla ao meu espírito humano, e então começa na minha vida pessoal essa administração divina, que eu me reporto à minha experiência, que com 31 anos eu não tive.
E era eu que administrava a minha vida segundo aquilo que eu entendia e achava que era certo ou errado. Ou pegava um conselho daqui, um conselho dali, e então formava uma base. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. E muitas experiências não davam certo. Muitas não deram certo. E isso vai somando, somatizando essas experiências que vão dando errado. Daqui um pouco você está num buraco com depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade, com preocupações, enfermidades físicas. Tudo porque eu não conheço essa economia que é o corpo de Cristo. E quando Deus nos chamou e nos chama para o corpo de Cristo, Ele quer me passar essa economia. Só que para isso eu preciso conhecê-la. E por isso que diz aqui o toque da última trombeta, porque nós estamos no último momento agora para ouvir a voz do Senhor e seguir esta direção que Deus tem para cada um de nós. Para que nós realmente venhamos a ser esses portais, né, na minha casa. Veja bem, uma casa com problemas, né, uma casa com dificuldades, filhos disfuncionais, né, marido disfuncional, não respeita a esposa, agride a esposa com palavras ásperas, é rústico, às vezes até agressivo fisicamente. A esposa também não respeita, rebate, a divisão naquele lar, a contenda naquele lar, e sem falar de muitas outras coisas que podem vir a ter num lar, que é a família. Mas a família foi criada por Deus para ser um lugar de paz, de harmonia, para ser ali um lugar de manifestação do amor de Deus. Mas hoje não tem esse amor de Deus nas famílias. Pelo contrário, tem divisão, tem brigas, tem contendas. E por que tem isso, então, e não tem a paz, a harmonia, o fluir do amor de Deus nas famílias, no lar, que era para ser esse lugar de bênção? Porque Deus não tem, dentro daquela família, portais que liberem a sua vida, o seu testemunho, os seus ensinamentos, a sua economia. Deus não está gerenciando aquela família. E aí o que acontece? Tem divisão. E Deus não abençoa a divisão, porque Deus, ele é união. Esse livro, ele fala justamente da unidade da fé, porque o corpo não é divisivo. Por exemplo, aqui, ó, eu estou enxergando o Júnior aqui agora, a cabeça está em cima do corpo. Ele vai pegar um copo d'água, ele não vai deixar a cabeça aqui me olhando e vai o corpo lá buscar água. Não existe. Não tem. O nosso corpo, ele é único. Embora ele seja muitos membros, embora ele tenha células, tem micro-organismo, micropartículas, mas tudo forma uma única coisa. E um corpo é gerenciado pela cabeça. Então, observa essa simbologia, que é justamente o que Deus quer fazer com a nossa vida. Porque o meu organismo, se ele não tiver em plenas condições, ele não tem como receber, por exemplo, se eu cortar um dedo e tirar ele do corpo, ele vai parar de receber o sangue, ele vai morrer. Hoje tem aquelas mortes cerebral, né? O corpo fica bom, mas não tem vida mais, porque a cabeça morreu. Tu olha assim, o corpo está perfeito, mas a cabeça está morta, a pessoa está vegetando em cima de uma cama. Simbolicamente, hoje... Sabe, irmão, perdão te interromper. Vai indo aí, vamos... Esse exemplo que tu trouxe, eu lendo tive o exemplo diferente, que é o AVC. Onde a cabeça tá boa, mas tu dá o comando para a mão abrir e mexer, abrir e fechar, mas deu um AVC e ela não responde, né? Não responde. Ela não responde. Então, dessa mesma forma, sabe? Cristo, ele tá perfeito, ele se coloca como cabeça, ele tá no lugar certo. E esse subtítulo que a gente escolheu, o toque da última trombeta, para mim veio uma palavra assim, chance. Porque sempre que se toca a trombeta, é um sinal. Tocou assim, deu aquele apito, né? Deu aquele som, opa, o que vai acontecer? Sempre foi usado para avisar o povo de Deus. Então, o que esse capítulo está falando com a gente hoje? Olha, estamos dando uma chance. Tem uma palavra que diz assim, se essa noite pedirem a tua alma, para onde ela vai? Ela vai, exatamente. E aí, como é que tá? Como é que tá a minha relação com Cristo hoje?
Às vezes a gente pensa assim, eu tenho uma longa vida pela frente, né? Jesus, essa história de que Jesus está voltando, isso não é bem assim, e a gente projeta tantos anos, e a gente, vamos continuar em pecado agora, porque depois, quando estiver chegando perto do fim da minha vida, eu arrumo. Mas e se essa noite pedirem a tua alma? Para onde ela vai? A gente não tem o controle. controle. Então, essa trombeta, assim, é a chance, é para hoje. Como é que tá isso, né? Deus está dando um sinal. E daqui a pouco pode acontecer esse AVC. Daqui a pouco tu é a mão do corpo. Tu é um pé. Né? Tu é uma parte do corpo importante para que essa economia aconteça, para que mais pessoas sejam alcançadas, sejam restauradas por Jesus. Mas aí Deus está te dando uma chance, tu não deu ouvido e pode acontecer aquele AVC. E Deus manda a informação para ti, mas tu já não mexe mais. E isso é muito triste, assim, né? Isso gritou para mim assim hoje, Marcelo. Chance. Deus está dando uma chance. É verdade. E é uma chance de a gente analisar aquilo que como eu estou neste corpo. Porque eu sou membro desse corpo. É uma chance de eu analisar como que eu estou, se eu estou realmente recebendo o fluir da seiva da vida e eu estou vivendo dignamente através desse fluir. Porque aí nesse capítulo é interessante a gente relacionar esse título, né, da economia emergente, porque sempre a gente fala que tem a macroeconomia, que é o plano de Deus, mas tem a microeconomia, que é como Deus vai chegar no fim, né? E é muito interessante porque esse livro fala exatamente das partes micro, de como Deus vai chegar lá, de como que Deus vai unir um povo, então, como que Deus vai tirar a divisão de um lar, de uma família, como que Deus vai tirar as minhas convicções, os meus pensamentos que não estão de acordo, através do conhecimento da palavra e do meu humilhar-se aceitando aquela palavra. Porque tem uma parte aqui que fala que a gente sempre quer mudar os outros. Então, dentro de casa, a gente sempre quer mudar o outro. O outro é assim, ele tem que ser assado, tem que ser assado. Então, o que é isso? É manipulação. A gente quer exercer um domínio e um controle sobre a vida dos outros, ou até sobre questões que não estão ao meu comando de administrar. E essas coisas que eu preciso mudar. Essas coisas, eu preciso administrar os meus pensamentos. Eu preciso administrar a minha vida de forma que ela venha expressar Deus aonde eu estou. Como tu falou, se eu sou uma mão, então a mão representa obras. Então, aonde eu estou, ali, aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, aquilo que eu digo, como eu ando, a minha conduta tem que representar aquilo que está por trás de mim, que é a palavra de Deus. Senão não adianta, eu sou um cristão, mas aí você xinga, você bate boca, você julga, você faz fofoca, você não aceita o teu irmão, você quer mudar o outro, você mete o bico aqui, você mete o bico ali, e você compra, você vende, você não consulta Deus, mas que cristão é esse? Que membro do corpo é esse? Então, quer dizer, minha cabeça já não é Cristo, porque a cabeça desse corpo é Jesus. Deus deu isso, lá em Efésios está escrito, Deus deu a igreja a Jesus e ele é o cabeça do corpo. Então, se Deus é amor, como é que eu vou odiar o meu irmão, se eu sou filho de Deus? Não posso. E aí, isso me chamava muita atenção, assim, porque o que Deus tem trazido muito através daquele versículo lá até de Atos 1:8, né, que diz que a gente tem que ser testemunha de Jesus. A gente tem que ser testemunha do amor de Deus. E que vergonhoso que está o testemunho dos cristãos hoje de forma genérica. Tem gente que anda para cima e para baixo com a Bíblia debaixo do braço, mas adultera, fornica, julga, carrega a amargura no coração, odeia os seus irmãos, não se submete às autoridades. Imagina, que escândalo isso. E aí a gente está trancando as pessoas de acessarem essa glória de Deus e de viverem essa administração de Deus, né? Então, Deus, quando ele falou, né, nesse toque de trombeta, realmente, assim, parece que Deus, assim, ele está na iminência, né? E aqui tem uma passagem, tem um parágrafo, né? Que é muito interessante aqui, que até vou ler, ó. Diz assim, ó. É chegado o tempo em que Deus irá acertar contas com os endurecidos. Tudo que foi edificado, sem que tenha vindo do fluir da vida, desaparecerá
porque o fogo passará por todos os cantos da casa de Judá, restando apenas ouro, prata e pedras preciosas. Deus irá operar em todas as igrejas de forma sobrenatural, realizando esta obra de purificação. E aí eu olhava para esse parágrafo e observava na minha vida, sabe? E observava também assim de forma genérica. Se você observar diante do cenário atual que nós estamos vivendo, quem não está alicerçado com uma administração fiel dos seus negócios está com muita dificuldade. Quem, por exemplo, não foi fiel numa administração aí de anos anteriores, fazendo um caixa, fazendo uma administração segura e fiel, agora está com muito problema. Muitas empresas já estão fechando as portas, porque muitas vezes não foi cuidado essa questão da administração. Então, aquela obra que estava sendo feita não era uma obra embasada numa verdade, numa realidade. E da mesma forma, a nossa vida, às vezes a gente está com uma falsa paz. A gente acha que está tudo certo, está tudo bem, mas daí quando vem uma tribulação, olha a vida de Jó. Jó, tu olhava para a vida dele, nossa, mas esse cara é uma maravilha. Ele tinha tudo que era do bom e do melhor e tal, e ajudava um, ajudava o outro, sabe? Tinha conselho para todo mundo, como muitas vezes a gente tem. A gente tem conselho para um, tem conselho para outro, quer ajudar o outro, ajuda um, mas não cuida da nossa vida. Não acerta a nossa vida para ficar diante dos ponteiros que Deus quer, diante da vontade que Deus quer. E aí Jó, assim, para a sociedade era um homem maravilhoso. E realmente ele se desviava do mal. Mas só que ele não glorificava a Deus. Ele não glorificava a Deus. Ele glorificava a si mesmo. Porque tudo aquilo que ele fazia, quem recebia a glória era ele. Então as pessoas não olhavam para Jó e viam Deus, olhavam para Jó e viam um grande homem. Viam uma pessoa boa. E as pessoas têm que olhar para nós e ver Deus agindo através de nós. Não me ver como uma pessoa boa. Porque se elas me verem como uma pessoa boa, quem vai ser glorificado sou eu. Mas em mim, eu tenho uma natureza pecaminosa, não tem nada de bom em mim. Então, aí o que acontece quando eu estava observando esse parágrafo? Aí Jó veio a tribulação, o que aconteceu? Ele começou a murmurar, a se queixar, e já começou a se lamentar. E a gente só vai demonstrar quem nós somos diante das provações. Por isso que até tem um cântico na igreja, né, que diz, te levei para o deserto para ver o que estava no teu coração, né? Então, Deus tem momentos que ele tira para tratar com a nossa vida porque ele quer ver como que eu vou reagir. E aqui depois lendo aqui, teve um parágrafo também que falou isso, sabe? Que Deus, ele traz circunstâncias na nossa vida, arranjos, e ele fica observando como que eu vou reagir. Se eu vou reagir por meio daquilo que eu aprendi na palavra, ou se eu vou seguir reagindo por aquilo que eu conhecia das filosofias, dos ensinos humanos. E é isso que esse livro se reporta muito, e principalmente esse capítulo, porque Deus agora está se levantando para acertar as coisas com todo mundo, só não vê quem não quer. Esse cenário atual que está aí fora, com pandemia, com restrições, é Deus que está por trás disso. É Deus que está fazendo isso, porque Deus está chamando a atenção de todo o povo, de toda a humanidade, de todas as fibras. Uma trombeta. É uma trombeta. Mas eu sou de religião tal. Mas não importa, Deus é único. O homem distorceu a palavra religião completamente. E fez uma salada de fruta que nem, se tu perguntar, tu sair aí fazer uma enquete e perguntar o que é religião, ninguém vai responder certo. É muito raro. Porque a palavra religião quer dizer religar-se. Religar-se. Então, não tem nada a ver com regra humana, conseguir uma instituição A, B ou C. Eu sou do A, eu sou do B, eu sou do C. Não, tem que ser de Deus, tem que ser de Cristo. Por justamente eu ser do A e o outro do B e o outro do C, é que há divisão. Então, vamos voltar, por exemplo, da família. Para que aquele lar seja uma bênção, eu tenho que parar de ter a opinião A, a opinião B, a opinião C, ou eu acho que é assim, ou eu acho que é assado. Eu tenho que ir para a economia emergente, que é o que Deus diz que tem que ser. Como que Deus tem que tratar as ofensas? Abençoa e perdoa ele. Que eu vou te dar paz e vou transformar ele ainda.
Aí a gente não crê nisso e quer viver por aquilo que a gente aprendeu. E se ele te ofendeu, ofende ele também. Então, as coisas estão erradas aqui dentro e essa trombeta tocando para que eu possa arrumar o meu coração. Uma coisa importante, Marcelo, assim, da religião, quando a gente fala religião, a gente lembra no lugar que a gente vai no domingo, né, ou durante a semana. Geralmente é isso. Se eu estou enganado, os irmãos aí na audiência comentem. Mas falou em religião, eu lembro do lugar onde eu me reúno com mais pessoas para fazer alguma coisa para Deus, né? Ou E aonde aí imagina o corpo de Cristo dividido, onde cada um, a mão faz o que quer, a perna faz o que quer, o joelho faz o que quer. E assim que eu vejo assim a religião é um jeito que eu encontro de eu prestar um culto para Deus do jeito que eu quero e gosto. Exato. E aí eu estou dividido. Então esse eu vejo como o lado ruim da religião, né? Entendendo a religião assim como um ritual que eu crio para adorar Deus, sendo que a vontade de Deus é isso, é o corpo de Cristo, né? Onde todos estão ligados a uma única cabeça em obediência. Aí a coisa vai. Até porque se você observar assim, se eu me autodeterminar de A, B ou C, como que eu vou estar ligado no corpo se o corpo é único? Né? Então não tem como. Então, quando Deus falou, lá em Tiago fala sobre a religião, né? E a religião tem essa conotação que é religar-se. Então, eu preciso entender que o homem, desde o Jardim do Éden, se desligou de Deus. Ele se separou de Deus por causa do pecado. O pecado entrou no homem e o homem se separou de Deus. Deus tirou ele do Jardim do Éden. Então, ou seja, o homem não tinha mais comunhão com Deus, não tinha mais contato com Deus. E passou a viver pela misericórdia de Deus. Tanto que logo depois, Deus veio a era da consciência, a era da carne, e depois veio a era da lei, que era a forma que Deus, de alguma forma, guiava o povo. Então, sempre existiu essa economia de Deus sobre o povo na terra. Sempre, sempre existiu. Mas até a primeira vinda de Jesus foi de forma externa. E agora, a partir da ascensão de Jesus aos céus, essa economia mudou completamente. E agora essa economia é através de um ensino subjetivo do próprio Espírito Santo dentro de mim. 1 João 2,27. Então, eu não posso negligenciar essas coisas, porque se eu negligenciar essas verdades, eu não crer nessas verdades, eu vou pagar um preço depois. Porque se a gente crê que a palavra de Deus é verdadeira, se Deus é único e ele tem uma verdade, tem uma palavra, como que eu vou ser assim tão pretensioso de julgar o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer? Como tu bem colocou. Então eu vou tratar com Deus dessa forma, porque assim me agrada, né? Olha só, veja bem. Fica mais fácil para mim fazer desse jeito. E tu falou, né, Marcelo, lá no início, lá no Éden, o homem se desligou de Deus. E aí, quando foi desligado, quando estava fora do Éden, a primeira experiência que tiveram lá, o Abel e Caim, a gente já vê essa relação. Abel, ele fez o que Deus pediu, e foi abençoado e foi aceito. E Caim, ele fez o quê? Ele deu o melhor que ele tinha para Deus. Porque Caim, ele trabalhava com agricultura, né? Então ele pegou do melhor do fruto da terra e deu para Deus. E eu vejo que muitas vezes a gente está fazendo isso, né, Marcelo? Uhum. A audiência aí vai comentando se compartilha desse mesmo sentimento, aí, desse mesmo pensamento. Que a gente, eu vou entregar o meu melhor para Deus. Não. Entrega o que Deus pediu. Exato. Que daqui a pouco não é o teu melhor, mas é o que ele pediu, né? Então, para a gente cuidar, assim, cuidar o que a gente está fazendo para o Senhor, cuidar como a gente está pensando, como a gente está reagindo, como a gente está lidando com os familiares, é o melhor que eu faço para os meus filhos. Um exemplo, educação dentro de casa. Daqui a pouco dá muitas coisas para os filhos, passeia um monte, compra um monte de doce. Celular da hora. Porque eu não tive isso, então eu quero dar o melhor para eles e eu acho que Deus está se agradando disso. Aí tu vai para a Bíblia
e entende que Deus pede para o pai ensinar o filho as coisas de Deus. Ler a Bíblia com o filho, ensinar os princípios divinos para o filho. Então, daqui a pouco, todo aquele esforço que eu achei que estava fazendo uma coisa ótima, não é isso que Deus está pedindo. Então, tudo tem que passar pelo crivo da Bíblia, né? Que aí a gente vai estar andando num chão seguro, um chão firme. Né, Exatamente. Marcelo? Precisa passar por esta economia, que é essa administração divina. Não é administração de uma instituição, né? É uma administração divina. Então, não é uma questão assim, ó, de homens. A gente está longe disso. Porque às vezes as pessoas entendem assim que, mas instituição A é assim, instituição B é assim. Não, mas eu tenho que ver o que está na palavra. E até eu me lembro, aqui o senhor me reportava, né, e o Espírito me lembrava de João 7,38. E olha o que diz nesse versículo aqui, ó. Quem crer em mim, vírgula, como diz a Escritura. Esse versículo, desde a primeira vez que eu li ele, olha, abriu assim a minha mente de uma forma, sabe, Júnior, que tu não tem ideia. Porque exatamente esse ponto que tu falou, eu percebi que muitas coisas que eu fazia achando que agradava a Deus e que aquilo estava certo, que Deus estava gostando de mim, era exatamente o que estava sendo contrário a Deus. Entende? Porque eu vou pegar o exemplo meu antes de eu conhecer a verdade e colocar minha vida sob o crivo dessa economia divina, dessa administração divina. O que eu pensava assim, bom, eu tive uma família antes, né? Tive 11 anos uma família, então o que eu pensava? Não faltando nada para comer dentro de casa e roupa, tá tudo bom para essa mulher, tá tudo certo. Então a minha preocupação era essa, não falta nada dentro de casa, tá tudo bom, então não reclama, não abre a boca para reclamar. Então eu podia sair, chegar a hora que eu queria, fazer o que eu queria, falar o que eu queria, e tá tudo certo. Poxa, baita ego, né? Baita egoísmo, né? Porque eu só pensava em mim mesmo. Então, eu estando feliz, eu estando com as minhas coisas que me agradam, tá ótimo. O resto que aceite, né? Porque a gente é assim. A gente parece que é aquela única pessoa que está no universo e todo mundo tem que nos servir. E aí só a gente é bom e o resto ninguém presta. Tudo que a gente erra, a gente não admite que errou, mas eu me enganei. Então, geralmente é por aí. Então, quando eu comecei a olhar e vi esse versículo aqui, então, quem crê em mim, como diz a Escritura? Aí, o que a Escritura diz? Diz que eu tenho que pensar primeiro no outro, depois em mim. Diz que eu tenho que me preocupar exatamente com isso que tu falou. Primeiro é a palavra, primeiro é o ensinamento, primeiro é o espiritual. Primeiro é o espiritual, depois o natural. E a gente, quando não tem essa economia, quando a gente não vive sobre o crivo dessa economia emergente, quando a gente não vive sobre as leis do corpo de Cristo, a gente sempre busca o natural primeiro. Por quê? Porque o natural é algo visível, é algo palpável. Mas só que Deus tem uma economia para mim que eu tenho que viver essa economia, essa administração pela fé. Pela fé, como Abraão fez. Abraão, sai da tua terra. Para onde eu vou? Não sei, eu vou te falar. Poxa, o cara pegou as trouxinhas e estrada fora. Esse homem entrou no crivo da economia divina. E ele foi abençoado, nós estamos aqui por causa dele. Nós estamos aqui por causa de Abraão, por causa de ele se submeter a esse falar da economia divina. Dessa administração que Deus já tinha e teve sempre. Então a gente acha assim que, Deus esqueceu de mim, Deus... Não, Deus está na administração de tudo. Só que o que ele quer? Ele quer o corpo de Cristo. Ele está fazendo, toda essa administração de Deus é para formar o corpo de Cristo, e eu preciso ser membro desse corpo. Então o que eu tenho que buscar agora nesse momento? Estou ouvindo essas palavras, pode ser o último toque da trombeta, pode ser que Deus desista de falar contigo. Pode ser que Deus olhe assim, eu já falei 200 vezes que ele não quis. Bom, então, vou sacudir o pó das vestes. E Deus pode me deixar fora desse corpo. E para onde que eu vou se só tem um corpo no universo? Se só tem um Deus? E se eu não estou dentro desse corpo, eu vou para onde? Eu preciso me preocupar com essas coisas.
sabe? Eu li esse subtítulo aqui desse livro, assim, e eu vi, assim, que Deus está, assim, realmente, assim, insistindo fortemente conosco. Para quem já conhece a palavra, para quem já conhece os preceitos, Deus está dizendo assim, ó, eu quero que tu coloque a tua vida sobre o crivo daquilo que tu conhece. E a partir de agora, Deus está passeando e está entrando em cada casa, cada lar, cada igreja que conhece a palavra. E aquilo que não tiver de acordo, se nós não arrumar, nós não vamos mais à frente. Quer ver uma coisa que Deus está, assim, ó, apertando, moendo a área do perdão. Amém. Sabe que tem que perdoar, já sabe que tem que liberar o perdão e está carregando amargura no coração há anos. Como que eu vou ir à frente se eu já conheço a palavra? Como que eu vou testemunhar a Deus? Como que eu vou ser um canal? Como que eu vou ser um portal para Deus entrar na minha família se eu estou brigado com o meu cônjuge, se eu tenho mágoa dele, se eu não aceito ele do jeito que ele é, se eu quero que ele mude, se eu estou... Não tem como Deus fluir. Entende? Eu vou trancar esse canal e eu não vou ser um portal. Então, e agora chegou o momento em que Deus precisa. E quem não conhece essa palavra, Deus está dizendo, é hora de você se preocupar e conhecer. Porque está chegando no limiar de realmente ser o último toque da trombeta. E aí? Eu vou perder a bênção, vou deixar isso passar? Não podemos, né? Então, há um momento agora de realmente nós nos preocuparmos muito, porque se você observar, voltamos para o cenário que nós estamos vivendo hoje. Existe algum governante que deu solução para o que está aí fora? Existe algum homem que tem solução para isso? Não tem. Porque as coisas estão fora do controle da mão humana. Só o homem que não viu isso. Mas o homem acha que pode dominar tudo, que pode controlar tudo, que pode mudar os tempos e as épocas. Não pode nada. Ele só faz o que Deus permite, porque Deus tem plano e propósito com isso. Mas a hora que Deus dizer o basta, basta, acabou, chega. Termina e não tem mais o que fazer. Eu, por acaso, eu posso controlar o dia da minha morte? Não, morte, espera, volta semana que vem, que hoje eu não quero ir. Não existe isso. Nós somos uns miseráveis, vivemos aqui de favor pelo sopro divino. O homem é muito arrogante, muito arrogante. Não aceito isso, não quero aquilo. Eu era assim, hoje já estou bem mais quebradinho, então já estamos calejados, tanto sofrer, vamos aceitar, vamos, vai para tal, vamos lá, vai. Não deu certo, tá bom, vamos de novo. Mas não adianta, Deus está no controle de tudo, a gente tem que olhar para isso. Vou confiar nisso, vou confiar naquilo, confia em Deus. É Deus que tem que confiar. Ele é o meu pastor e nada me faltará, mas pastor é pastor de ovelha, não é pastor de bode. A ovelha é submissa ao pastor. O bode não, o bode sai dando chifrada e cabeçada e não aceita nada, né? Então eu preciso avaliar essas coisas, porque é a última chance, a última oportunidade, é o toque da trombeta final, né? E aí? Vamos deixar esse e aí um silêncio, né? Para o pessoal refletir, né? A palavra diz assim, vinde a mim. Jesus fala, né? Vinde a mim. Então precisa dar passo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. É tu que precisa buscar, sou eu que preciso buscar. Ele não vai trazer de bandeja. Mas ele diz, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entro. É necessário uma atitude nossa para a gente ter comunhão com o Senhor. Ele está pronto para ter comunhão com a gente, para a gente desfrutar dessa economia e a gente não ter mais necessidade nenhuma daquilo que é do mundo. Essa economia também, né, no conceito de oferta e demanda, a gente pode ser totalmente suprido por Cristo, mas a gente ainda é muito enganado pela nossa razão, pela nossa mente. A gente não deixa essa economia aqui fluir, porque a gente tem medo de entregar o controle para a cabeça, tem medo de entregar o controle para Cristo. É verdade. Sabe que eu vou rapidamente aqui citar um fato que aconteceu na minha vida, que Deus me deu uma oportunidade muito grande e que tem a ver com até com esse subtítulo, o toque da última trombeta. Então, observa. Deus tocou uma trombeta para mim em setembro, tocou
algumas vezes antes, mas de uma forma bem clara, porque eu queria uma mudança de vida, eu sabia que eu precisava de uma mudança de vida, eu estava me enterrando a cada dia mais, entrando no mundo das drogas, prostituição, alcoolismo, uma revolta muito grande no meu coração, um período de rebelião muito forte, não aceitava nada, e eu percebia dentro de mim que eu precisava de algo, e tinha um vazio muito grande na minha vida, e eu queria mudar de vida, eu não gostava daquela vida. Eu estava no mundo das drogas, das festas, sabe? Daquela orgia toda, mas eu não gostava daquilo. Eu gostava de uma vida familiar, de uma vida assim, de ser um dono de casa, um pai de família, mas eu não tinha condição para isso, gente. Eu não conseguia ser isso. Então, em 2012, setembro de 2012, mais preciso, dia 5 de setembro, por volta das 8 horas da noite, Deus me deu esse toque da trombeta, através de um primo meu que chegou e falou comigo destes materiais que nós estamos compartilhando hoje. Me deu um cartão da Editora Vento Sul, com oração, com um portal para mim entrar ali e começar a mudar minha vida. E veja bem, eu estava no meu íntimo clamando por uma mudança de vida. Eu estava clamando por uma mudança de vida. E aí, o que aconteceu? Não era a mudança que eu queria. Não era a forma que eu queria. Porque eu queria ser mais importante no mundo. Eu queria ter mais capital no mundo. Eu queria ter uma casa nova, um carro melhor, um novo casamento, mas tudo segundo o meu ponto de vista e segundo a minha vontade. Então eu rejeitei aquilo. O que aconteceu? Eu fui de mal a pior. Porque aí sim, aí parece que realmente assim a minha vida desandou até chegar em fevereiro de 2013, também mais precisamente dia 27 de fevereiro de 2013, onde eu não conseguia nem comigo mesmo. E só não fui morto porque Deus teve muita misericórdia. Eu só estou aqui hoje assim porque Deus insistiu comigo. Porque eu tenho certeza que aquela ali foi a última vez que Deus tocou a trombeta comigo. Se eu não tivesse pegado aquela chance ali, eu não estava mais aqui. Eu não estava aqui para contar essa história, tenho certeza disso. Porque a minha vida tinha pegado um rumo que não tinha, só tinha 2 C. Cristo ou cemitério. Não tinha que fazer, não voltava mais. E aí, então, pela misericórdia de Deus, mas por uma decisão minha, eu aceitei essa proposta. Eu aceitei esse toque da trombeta e eu aceitei essa administração. Não foi fácil no início, mas tudo aquilo que eu queria aconteceu e muito melhor através dessa administração, dessa economia divina. Quando eu comecei a entregar minha vida para essa administração, para essa economia, tudo aquilo que eu queria e que eu não consegui de forma natural, aqui teve, e muito melhor. E sem eu precisar daquilo que eu achava que eu precisava de um emprego, ganhar milhões, e ter isso, ter aquilo, ter status, ter fama, ter sucesso, para me sentir feliz, suprido, ter pessoas ao meu redor, isso e aquilo. Não precisou de nada disso. Eu encontrei a verdadeira paz, a verdadeira felicidade nessa economia divina. Eu encontrei tudo o que eu sonhava no corpo de Cristo, sem precisar gastar nenhum pila. Às vezes desembolsar 20, 30 pila, que é o valor de um livro desses. Então veja bem, olha só, e aí eu me reporto sempre, e eu me lembro da história daquele cara que ficou numa ilha, preso por anos, e aí um dia ele construiu uma vida lá, mas ele queria sair de lá, ele queria voltar para a civilização, e aí um dia ele saiu, e o barraquinho que ele tinha pegou fogo. E ele viu aquela fumaça, voltou correndo, e o barraco dele, tudo que ele tinha ali, as únicas coisas que ele tinha pegado fogo, queimado tudo. E ele blasfemava, e chorava, e gritava, sabe, com Deus, por que tu fez isso, não sei o quê. Assim foi uma loucura o que ele falava para Deus. E aí o que aconteceu? Um navio viu aquela fumaça. E quando ele viu aquele apito do navio, o toque da trombeta. Então veja bem, aquele homem foi achado por algo que ele nunca esperava. E às vezes, a gente está pedindo uma mudança de vida, está buscando uma forma de melhorar a nossa vida, e Deus traz, mas eu não aceito. Porque eu acho que aquilo não é
não é o que vai mudar minha vida. Aquele homem achava que jamais ele seria achado lá, sendo que o que ele tinha ali para sobreviver naquele dia tinha sido queimado. Mas era exatamente a chance que ele estava tendo e ganhando para mudar a sua vida, para voltar à civilização. Talvez você que está nos ouvindo hoje, é a chance que Deus está dando para você mudar, para você parar de sofrer, para você mudar a tua vida, mudar o rumo da tua vida, mudar a tua história, entender que você não é um parasita nesse mundo, você pode ser um membro do corpo de Cristo, você está aqui para ser um portal de Deus nessa terra. Então que a gente venha pensar nisso, né? E não venha perder esse último toque da trombeta, né? Porque eu passei por essa experiência e foi bem dolorido, muito dolorido. E eu poderia ter evitado esse sofrimento. Poderia. Mas tive que passar, né? Para dar valor, né? E a gente sempre reconhece depois que a gente foi cabeça dura, né, Marcelo? Eu demorei tanto tempo para perceber isso. Podia ter sido no amor, né? Poderia ter sido diferente. A nossa obstinação teve que pegar fogo no barraco, né? Exatamente. Para Deus poder nos alcançar. Comigo aqui também não foi diferente. Mas glória a Deus que Deus bota fogo, né? O pior é quando Deus não incendeia, né? Amém. Fica lá aí fica feia a situação. Marcelo, chegamos aí 1 hora de programa já. Queria te agradecer. A gente podia ficar aqui conversando a noite inteira, né? Porque assunto tem, né? Glória a Deus. Deus é um manancial, né? Queria te agradecer a disponibilidade, a participação. E deixa aí tuas considerações finais aí, teu tchau. Eu que agradeço novamente a oportunidade, né, de estar compartilhando um pouquinho juntamente da nossa história, né, que faz parte dessa administração divina, né? Eu acho que foi por isso que Deus deu esse título, porque a nossa vida hoje, ela faz parte dessa administração, dessa economia que Deus tem, né, sobre o mundo e sobre nós, né? Então, o que eu deixo, assim, para todos os ouvintes, né? Aquilo que Deus já falou aqui. Se eu hoje sou um cristão, se eu me detenho como um cristão e já conheço a palavra, já estudei a verdade, é um momento de eu parar e refletir. Eu estou vivendo aquilo que eu conheço? Eu estou fazendo exatamente aquilo que Deus já me pediu? Porque quem conhece a palavra sabe o que Deus quer. Deus quer consagração, separação do mundo e separação de mim mesmo, que é negar as minhas vontades, para fazer a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Ganhar almas e ajudar as pessoas a conhecerem Deus e serem alimentadas por Deus. Agora, se eu não sou cristão, eu não conheço a verdade, que você se sinta encorajado de buscar na verdade, na palavra, nesta administração divina, nesta economia que Deus tem sobre a tua vida, a solução dos teus problemas. Porque Deus tem sim uma solução. Deus é o nosso pastor e Ele é o nosso supridor. Mas Deus precisa desse movimento inercial da minha vida em ir à sua direção e aceitar aquilo que Ele tem para mim. Que não adianta. Eu quero dinheiro. Então tá, eu vou te dar uma barra de ouro. Não quero essa barra de ouro, eu quero dinheiro. Tá bom? Vai ficar pobre, cara. Eu quero mudar de vida. Tá aqui, então pega essa Bíblia. O que eu quero com Bíblia? Eu quero mudar de vida. Então, para e reflita. Talvez Deus está te colocando a par dessa oportunidade e que você não seja como eu, que fui teimoso e ainda vai ter que sofrer mais para frente, né? Bater cabeça. Então, vamos refletir e vamos nos adequar a essa administração divina, porque as bênçãos do Senhor são, assim, muito maiores do que eu penso. Isaías 55:8, né? E agradeço a oportunidade, estamos à disposição aí para servir o Senhor, que Deus abençoe todo o pessoal aí de Portão, essa livraria. Bastante gente te mandando um abraço e agradecendo compartilhar aí. Sintam-se todos abraçados aí coletivamente, aí, em nome de Jesus, né? E que venhamos acessar esse acervo que a Editora Vento Sul aí disponibiliza para todos nós aí, né? Então, fica aí o meu agradecimento, o meu abraço, e que Deus abençoe a todos. Amém, Marcelo, mais uma vez, obrigado, que Deus abençoe vocês aí, a família, o ministério, e a obediência aí ao cabeça. Em nome de Jesus. Amém, até breve. Amém, tchau, tchau. Então é isso aí, amados, mais uma live, né? Maravilha. Aquilo que ele disse ali foi muito rico.
Deus está nos dando uma barra de ouro e a gente quer dinheiro. A gente não está sabendo converter, não está entendendo o valor. Tu quer mudar de vida? Deus te dá a Bíblia, Deus te dá conselhos. Deus preparou através da editora Vento Sul, aqui da Livraria Portão, possibilidades da gente poder melhorar, para a gente poder ser melhor, transformados por Deus, né? E viver uma felicidade, uma paz, alegria. Tudo isso Deus tem para nós. Quero agradecer aqui todos que estiveram conectados. Fico muito feliz, assim, que não dá nem tempo de eu ler todos os comentários e citar todos que estão assistindo. Fico muito feliz pela audiência, muito feliz de poder estar contribuindo com vocês, com tudo isso que Deus já nos deu. E convido vocês a buscarem direto no buffet o alimento, através aqui dos livros da Livraria Portão, da editora Vento Sul. Entrem em contato com a gente tem vários títulos, a gente pode conversar sobre qual a tua necessidade específica e começar um plano aí de desenvolvimento nos braços do Senhor. Tá bom? Agradeço a audiência de todos, o carinho de todos aqui nos comentários e nos encontramos terça-feira que vem, se Deus quiser, com mais um título, mais um livro ou mais um CD aqui da Livraria Portão, para a gente poder crescer mais um pouquinho em vida. Vamos subindo essa escada aí, rumo aos braços do nosso Senhor. Tá bom? Deus abençoe a todos e até mais.